Caros amigos jornalistas, boa tarde a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa regular do Ministério do Comércio. Hoje temos informações para compartilhar com vocês, então, por favor, levantem a mão para fazer perguntas. Por favor, este repórter na quarta fila. Olá a todos, gostaria de fazer algumas perguntas. No dia 28 de março, o presidente Xi Jinping fez um importante discurso para representantes do setor empresarial internacional da África, gerando uma forte repercussão nacional e internacional. Como o Ministério do Comércio implementará o discurso do presidente Xi Jinping e atrair e usar investimentos estrangeiros? Obrigado pela sua pergunta. O presidente Xi Jinping fez um importante discurso ao se encontrar com representantes do setor industrial internacional, o que aumentou significativamente a confiança dos investidores estrangeiros e indicou a direção para a China utilizar ativamente o investimento estrangeiro na nova era. O Ministério do Comércio irá aprofundar o aprendizado e a implementação do espírito do importante discurso do presidente Xi Jinping, promovendo inabalavelmente uma abertura de alto nível ao exterior e continuando a apoiar as empresas estrangeiras a investirem e se estabelecerem na China. Primeiro, ampliar ainda mais a abertura ao exterior. Vamos implementar as medidas de abertura o mais cedo possível, em vez de mais tarde. E o mais rápido possível, em vez de mais devagar, acelerando a implementação de projetos piloto de investimento estrangeiro em computação em nuvem, biotecnologia, hospitais de propriedade estrangeira, entre outros. Vamos aproveitar o papel das zonas de livre comércio experimentais e dos projetos piloto de expansão de serviços nacionais, promovendo a ampliação dos projetos piloto de abertura nos setores de telecomunicações e saúde, e expandindo de forma estável e ordenada a abertura autônoma nos campos da educação e cultura. Promover a revisão e redução da lista negativa de acesso ao mercado e continuar a eliminar barreiras ocultas fora da lista negativa de acesso ao investimento estrangeiro, garantindo tanto o acesso quanto a operação. Em segundo lugar, manter a concorrência justa no mercado. Vou garantir o tratamento nacional das empresas estrangeiras, de acordo com o requisito de consistência na aplicação da lei e igualdade de status e tratamento. Vamos colaborar com os departamentos relevantes para garantir que os produtos fabricados por empresas estrangeiras na China participem igualmente das compras governamentais, de acordo com a lei, apoiando a participação igualitária das empresas estrangeiras na atualização de equipamentos em larga escala e na troca de produtos de consumo antigos por novos. Incentivar as empresas estrangeiras a participarem ativamente da construção de padrões e do trabalho de elaboração e revisão de padrões em nosso país. Terceiro, garantir serviços. Vamos seguir o requisito de fortalecer a comunicação e o intercâmbio com investidores estrangeiros, aproveitando plenamente o papel do Grupo de Trabalho de Projetos-Chave de Investimento Estrangeiro do Ministério do Comércio, organizando e implementando bem as atividades de visita às empresas estrangeiras para garantir serviços, continuando a realizar reuniões mensais de mesa redonda com empresas estrangeiras, focando nas principais preocupações dessas empresas e melhorando a eficácia das reuniões de mesa redonda. A China é um terreno fértil para o investimento e desenvolvimento de empresas estrangeiras. Acreditamos que, com a implementação de várias medidas, o desenvolvimento das empresas estrangeiras na China será cada vez melhor. Obrigado. Por favor, continuem com as perguntas. Favor, jornalista na primeira fila. Obrigado, Shenzhen TV Direct News. A 13ª reunião ministerial China, Japão e Coreia do Sul foi realizada recentemente. As três partes emitiram uma declaração conjunta propondo fortalecer a cooperação prática em áreas como cadeias de suprimentos e economia digital. Como o porta-voz avalia a importância desta reunião? Em relação à implementação da declaração, quais ações o Ministério do Comércio planeja tomar a seguir? Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. No dia 30 de março, a 13ª reunião dos ministros de Comércio e Economia da China, Japão e Coreia do Sul foi realizada em Seul, na Coreia do Sul. A reunião focou na implementação dos importantes consensos econômicos e comerciais da 9ª reunião de líderes da China, Japão e Coreia do Sul,
trocando opiniões aprofundadas sobre o aprofundamento da cooperação em comércio e investimento e o fortalecimento da cooperação regional e multilateral, alcançando um amplo consenso e contribuindo com resultados econômicos e comerciais para a decena reunião de líderes. No contexto atual de crescente unilateralismo e protecionismo, esta reunião tem um significado importante. Primeiro, refletiu uma postura positiva. Todos sabem que esta reunião foi realizada novamente após 5 anos, o que demonstra a determinação firme dos departamentos econômicos e comerciais dos 3 países em fortalecer conjuntamente a cooperação econômica e comercial e promover o desenvolvimento econômico regional, no contexto de crescente incerteza e instabilidade na economia global. Em segundo lugar, discutiu-se a direção do desenvolvimento. Os departamentos econômicos e comerciais dos 3 países realizaram uma comunicação aprofundada sobre muitos temas, incluindo as negociações do Acordo de Livre Comércio China-Japão-Coreia, cadeias de suprimentos e controle de exportações, economia digital e verde, ambiente de negócios e cooperação local. Em terceiro lugar, trocaram ideias sobre a cooperação. Os departamentos econômicos e comerciais dos 3 países trabalharão juntos na Organização Mundial do Comércio, na cooperação econômica regional abrangente e desenvolver cooperação sob quadros regionais e multilaterais, como o Acordo de Parceria e a APEC. Na próxima etapa, o Ministério do Comércio, em conjunto com os Departamentos de Comércio e Economia da Coreia e do Japão, implementará seriamente os consensos da reunião, promovendo a cooperação econômica e comercial em várias áreas de forma contínua e aprofundada, enfrentando juntos os novos desafios da economia global e injetando nova vitalidade no desenvolvimento econômico regional e mundial. Obrigado. Por favor, continuem com as perguntas. Por favor, o jornalista na 5ª fila deste lado. Obrigado, porta-voz. Pergunta do repórter do China Securities Journal. Os primeiros materiais de ajuda humanitária para alívio de terremotos chegou à área afetada em Myanmar. O porta-voz poderia apresentar a situação relacionada? Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. O Ministério do Comércio implementou rapidamente as decisões do Comitê Central, mobilizando materiais durante a noite após o desastre, coordenando urgentemente a capacidade de transporte para garantir a entrega durante o período crítico de resgate. O primeiro lote de materiais de socorro chegou ao Aeroporto Internacional de Yangon, em Myanmar, em 31 de março, dentro de 72 horas após o desastre. O segundo lote de materiais de socorro também chegou ao meio-dia de hoje. Na próxima etapa, continuaremos a enviar tendas, alimentos e outros materiais urgentemente necessários para Myanmar, utilizando voos fretados e outros meios, o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, organizaremos empresas chinesas locais e associações comerciais para apoiar plenamente o socorro em desastres, a reparação e reconstrução de infraestruturas em Myanmar, ajudando as pessoas nas áreas afetadas a superar o desastre e reconstruir suas casas, destacando a profunda amizade entre os povos da China e Myanmar. Obrigado. Por favor, continuem com as perguntas. Por favor, o jornalista na 4ª fila. Obrigado, porta-voz. Pergunta do repórter da China Media Group. Nós notamos que, recentemente, o ministro do Comércio, Wang Wentao, teve uma reunião com o comissário de Comércio e Segurança Econômica da Comissão Europeia, Šefčovič, em visita. Poderia o porta-voz nos informar sobre a situação? Obrigado. Obrigado pela pergunta. No dia 28 de março, o ministro Wang Wentao teve uma reunião com o comissário de Comércio e Segurança Econômica da Comissão Europeia, Šefčovič, que estava em visita para discutir as relações econômicas e comerciais entre a China e a UE. E sobre as questões econômicas e comerciais de interesse mútuo, trocaram opiniões de maneira franca, profunda e pragmática, alcançando uma série de consensos. Ambas as partes acreditam que, dado o cenário internacional atual, que é complexo e em constante mudança, a China e a Europa devem manter a independência e a estabilidade das relações econômicas e comerciais sino-europeias,
Aproveitando o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a União Europeia como uma oportunidade, devem fortalecer o diálogo e a comunicação, aprofundar a cooperação pragmática e, em conjunto, proteger o sistema de comércio multilateral e a segurança e estabilidade das cadeias globais de produção e fornecimento, injetando mais certeza e energia positiva na economia mundial. As duas partes realizaram discussões aprofundadas sobre questões de comércio e investimento. Concordaram em realizar comunicações regulares a nível ministerial para fortalecer o intercâmbio sobre questões econômicas e comerciais significativas entre a China e a Europa. Ambas as partes designaram contatos e instruíram suas equipes de trabalho a alinhar regularmente suas preocupações econômicas e comerciais, promovendo continuamente o progresso e preparando-se para os próximos encontros de alto nível entre a China e a Europa. Durante as conversações, as duas partes discutiram questões como o caso de subsídios contra veículos elétricos da UE na China e o caso anti-dumping de conhaque da China na UE, reafirmando que resolverão adequadamente as divergências econômicas e comerciais por meio de diálogo e consulta, de acordo com o importante consenso alcançado pelos líderes da China e da Europa. Ambas as partes concordaram em reiniciar o mais rápido possível as negociações sobre o compromisso de preços no caso de subsídios contra veículos elétricos, a fim de criar um ambiente favorável para promover o investimento e a cooperação industrial entre empresas chinesas e europeias. Dada a complexidade do caso, a pedido da parte europeia, a China decidiu estender legalmente o prazo da investigação do caso anti-dumping de conhaque. Além disso, as duas partes também discutiram questões como a investigação de subsídios estrangeiros da UE, cooperação na regulamentação de cosméticos, acesso a produtos agroalimentares e compras governamentais, reafirmando que manterão seus mercados abertos mutuamente para proporcionar um ambiente de concorrência justa para a cooperação empresarial. Obrigado. Por favor, continuem com as perguntas. Na terceira fila, neste local. Obrigado. Sou repórter da Phoenix TV. Dia 3, os Estados Unidos imporão uma tarifa de 25% sobre todos os carros importados. Qual é a resposta do Ministério? Como avaliam isso? Qual é o impacto nas indústrias? Obrigado. Obrigado pela pergunta. A China se opõe firmemente às medidas tarifárias dos EUA, baseadas na chamada Investigação 232. As medidas tarifárias 232 já foram consideradas pelo Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC como violadoras das regras de comércio multilateral. Desta vez, os EUA tomaram medidas tarifárias com base no chamado Relatório de Investigação 232 sobre automóveis de 6 anos atrás, novamente usando o pretexto de segurança nacional para implementar protecionismo comercial. Muitos parceiros comerciais expressaram forte descontentamento com isso. As medidas dos EUA artificialmente rompem as relações de produção e fornecimento entre os EUA e outras regiões, não contribuindo para a chamada segurança nacional, nem ajudando a indústria doméstica dos EUA, apenas destacando o unilateralismo, protecionismo e bullying das medidas dos EUA. Obrigado. Por favor, continuem com as perguntas. Por favor, pergunte ao repórter na primeira fila. Obrigado. Boa tarde, sou um repórter da Reuters, tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: os Estados Unidos já implementaram uma série de medidas tarifárias contra a China. Por que as duas partes? As duas partes não realizaram conversações. Qual é a atitude da China em relação a encontros e conversações? A equipe econômica e comercial China e EUA tem planos de realizar reuniões presenciais atualmente? A segunda pergunta: o Ministério do Comércio pode compartilhar mais sobre o cronograma da investigação sobre as medidas de salvaguarda para as importações de carne bovina? Foi mencionado por um membro do Comitê Permanente que um representante indicou.
que a China visitará países relevantes em maio. É possível divulgar mais detalhes sobre a visita? Quando os resultados da visita serão anunciados? Obrigado pela sua pergunta. Sobre a primeira questão que você mencionou. No dia 26 de março, o chefe da equipe econômica e comercial da China, o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, He Lifeng, a convite, os departamentos de comércio do ZEUA e da China têm mantido comunicação. A China está disposta a trocar ideias com os MUA sobre questões importantes no campo do comércio, buscando resolver preocupações mútuas através de diálogo igualitário. Sobre o segundo ponto que você mencionou, a pedido da indústria doméstica, foi anunciado no dia 27 do mês passado do ano passado o início de uma investigação de medidas de salvaguarda global sobre a importação de carne bovina. As autoridades investigativas da China conduzem a investigação do caso estritamente de acordo com as leis chinesas e as regras da OMC, divulgando informações. Atualmente, já foram concluídas atividades de investigação, como a distribuição de questionários e a realização de audiências, e na lei dentro do prazo estipulado para a investigação. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não houver, encerramos a coletiva de imprensa de hoje por aqui. Obrigado a todos.